Então, prezados, aqui na parte 2 da aula a gente vai continuar falando sobre os órgãos internacionais que reforçaram, que contribuíram muito para a implementação de normas internacionais de contabilidade. Um desses órgãos, nós falamos na primeira parte da aula sobre a União Europeia. E a partir de agora a gente vai falar sobre a AIC, né, a Associação Interamericana de Contabilidade. A Associação Interamericana de Contabilidade é uma entidade que congrega os contadores do continente americano. Sua missão, de acordo com Niyama, é de alcançar uma profissão forte e coerente no âmbito dos contadores das Américas, do Norte, Central e do Sul, que cumpra com sua responsabilidade perante a sociedade dentro de um sincero intercâmbio e convivência fraternal. A AIC conta com 23 países membros, sendo que entre eles está Cuba, né, com o curioso nome de Cuba em exílio. Né? Mesmo Cuba, vocês sabem que Cuba tem um embargo comercial dos Estados Unidos há décadas, né? E mesmo assim, Cuba faz parte da Associação Interamericana de Contabilidade, né? 23 países membros. E essa Associação Interamericana abrange as Américas do Norte, Central e do Sul, certo, prezados? Então, obviamente, se existe um órgão como a AIC, né, a Associação Interamericana de Contabilidade, eles reforçam as necessidades de normas internacionais. Ou seja, que todos os contadores do continente americano sigam as mesmas normas contábeis. Ou seja, são normas internacionais. Então, juntamente com a União Europeia, a AIC também reforça essa necessidade de normas internacionais de contabilidade. Certo? Agora aqui nós temos a IOSCO. A IOSCO é uma entidade internacional que reúne comissões de valores mobiliários. Né, comissões de valores mobiliários, como a brasileira, que nós sabemos a CVM, e também nós temos a americana, a SEC, certo? Essa organização é uma entidade internacional que reúne comissões de valores mobiliários. Né? A sua missão envolve uma regulamentação internacional para o bom funcionamento dos valores imobiliários, ou seja, questões contábeis vinculadas, né, a processos mobiliários, né, comissões mobiliárias e tal. Ela é regulada por essa entidade. E essa entidade, obviamente, também reforça a necessidade que as normas de contabilidade ligadas a essa entidade, ligadas a esse setor de atuação, que essas normas também sejam padronizadas em âmbito internacional. Certo? Ela reforça muito isso para nós também. Agora a gente vai falar da FASB. A FASB é muito importante, é uma entidade internacional, né, muito importante. Certo? Apesar de ela atuar de forma, né, ter influência no mundo, ela é uma entidade norte-americana. Né? Então, bora falar um pouquinho da FASB. A FASB, como eu falei anteriormente, é uma entidade norte-americana, criada, né, tem desde 1973. Ela é responsável pela publicação das normas contábeis americanas, ou seja, dos Estados Unidos. Certo? Muitos especialistas não consideram ela um organismo internacional. Ela não é, como eu falei anteriormente, um organismo internacional propriamente dito. Por quê? Porque ela pertence, né, ela é uma entidade dos Estados Unidos, uma entidade norte-americana, certo? Mas ela tem uma influência internacional. Essa que é o grande X da questão. Apesar de ser uma entidade norte-americana, ela tem uma influência internacional. Por quê, por exemplo? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, certo? É a maior economia do mundo, ou seja, todos os países que têm relações com os Estados Unidos vão ter influência da FASB, né? Não tem como fugir, certo? A FASB é uma entidade norte-americana que desde 1973 é responsável pela publicação das normas contábeis americanas. Não é um organismo internacional propriamente dito, mas por causa da pujança da economia americana e da obrigação de empresas de outros países que têm ações nas bolsas de valores americanas de seguir as normas emitidas pela FASB, acabou por atuar como um verdadeiro e influente organismo internacional. Tem muitas empresas de outros países que têm ações, né, nas bolsas de valores americanas. Nós sabemos disso. E como essas empresas possuem essas ações, elas acabam que quem que emite essas normas? É a FASB. Então, como tu tem ações, né, tu é uma empresa de outro país, mas tu tem ações, muitas ações na bolsa de valores americanos, e quem vai gerir isso aí é a FASB.
Então, querendo ou não, você tem uma influência, né, direta desse órgão norte-americano. E é por isso que, como a economia norte-americana é uma economia, a maior economia do mundo, ela tem muita influência, então vai ter muita influência internacional, certo? Após anos de divergências, a FASB finalmente concordou em trabalhar em conjunto com a IASB, né, firmando em 2002 um histórico entendimento chamado de Acordo de Norwalk, certo? Aí a gente vai falar um pouquinho agora também sobre a IASB. A FASB nós sabemos que é uma entidade norte-americana e tudo mais, né, que rege a questão das ações na Bolsa de Valores americana. Enfim, e como essa economia é uma economia mais forte do mundo, ela vai ter, querendo ou não, mesmo não sendo um organismo internacional propriamente dito, vai ter uma influência internacional, certo? Agora nós temos outro órgão internacional, outra entidade internacional, né, que contribuiu muito, né, para a implementação das normas internacionais de contabilidade, e obviamente foi a Federação Internacional dos Contadores, a IFAC, né? Obviamente, óbvio que esse órgão vai ter influência direta. A Federação Internacional dos Contadores, the International Federation of Accountants, né, a IFAC, foi criada em 1977, durante o 11º Congresso Mundial dos Contadores, e desde então vem desenvolvendo pronunciamentos sobre normas internacionais, facilitando a colaboração e a cooperação entre suas associações membros, e servindo como porta-voz da profissão contábil. A IFAC, por meio da IASC, né, publicou as primeiras normas internacionais denominadas pela sigla IAS. A IAS são as primeiras normas internacionais, certo? Que foram uma questão, né, foi publicado pela IFAC, né, que é a Federação Internacional dos Contadores, juntamente associado com a IASC, certo? Você já notou que nas normas do CPC Brasil há sempre uma correlação a uma norma internacional, sendo que algumas fazem menção a uma norma IAS e outras a uma norma IFRS, certo? Pois bem, as normas IAS são as normas que a IFAC, que é a Federação Internacional dos Contadores, havia preparado já nas décadas de 70 e 80. Já as normas IFRS são as normas mais recentes, preparadas pela IASB, certo? Então, as normas da IFAC, né, as normas que foram delimitadas e elaboradas pela IFAC são conhecidas como IAS. E as normas elaboradas e preparadas pela IASB, que é outro órgão que a gente vai falar daqui a pouco, são conhecidas como IFRS, certo? É interessante, isso pode cair numa prova. Pode cair mesmo isso numa prova, certo? As normas IAS são preparadas pela IFAC e as normas IFRS foram preparadas pela IASB, certo? A IFAC é a Federação Internacional dos Contadores. E aqui nós temos, como falei anteriormente, o outro órgão, outra entidade internacional, relacionado às normas, né, de implementação, criação, preparação de normas internacionais. Nós falamos anteriormente da IASB, né? E a IASB, para quem não sabe, é o Comitê ou Colegiado de Padrões Contábeis Internacionais, certo? E a IASB ela é mais recente que a IFAC, certo? A IASB é mais recente, ela foi criada em 2001, né, aproveitando, né, ou continuando o trabalho da IASC, certo? Da IASC. As normas criadas pela IASC passaram a usar a sigla IFRS e posteriormente IFRIC. É o atual organismo internacional responsável pelas publicações das normas internacionais. Olha, questão de prova. Qual é o atual organismo, entidade internacional responsável pela publicação das normas internacionais? É a IASB. Comitê ou Colegiado de Padrões de Normas Contábeis Internacionais, né? The International Accounting Standards Board, né? Que é a IASB, Comitê ou Colegiado de Padrões Contábeis Internacionais. Ela é o organismo, a entidade internacional, né, responsável pelas publicações
das normas internacionais. É o atual organismo, é a IASB. Antes da IASB, nós tínhamos a IFAC, né? A IFAC. Agora nós temos a IASB. Né? Muitos também associavam a IFAC, que a IFAC era a Federação Internacional dos Contadores, né? Aí a IFAC, ela tinha seu comitê próprio, que era a IASC, né? Que era a IASC que publicava as normas internacionais antigamente, certo? Aí, porque você tinha a IFAC, que era a Federação Internacional dos Contadores, e que a IFAC tinha seu comitê, que era a IASC, certo? E a IASC que publicava, né, as normas internacionais. E todas as normas da IASC, que tem vínculo com o IFAC, eram IAS, né? Iniciava com essa sigla, IAS. Mas posteriormente, o IASB, né? O IASB foi criado, né, em 2001, e foi esse comitê que passou, é o atual comitê, né? Foi esse comitê que passou a publicar as normas internacionais, certo? A IASB. E a sigla das normas da IASB é IFRS, certo? É interessante que nós, né, que nós saibamos sobre esses fundamentos, porque pode ser cobrado. Né? Depois do IFRS, foi criado a IFRIC, né? International Financial Report Interpretation Committee. Né? Aí o que acontece? Você tem que entender a questão, né? O que é uma norma IASB, né? Desculpa, o que é uma norma IFRS, quem é o órgão que publicou? É IASB. Se for uma norma IAS, quem publicou foi o IASC. O IASC é o Comitê da Federação Internacional dos Contadores, a IFAC. Isso, querendo ou não, pessoal, apesar de ser simples, isso pode ser cobrado numa prova para vocês. Isso é um conhecimento básico, né, de normas internacionais de contabilidade. É um conhecimento básico saber qual foi o órgão, né, os órgãos, né, internacionais que publicaram as primeiras normas internacionais e que publicam até hoje. Certo? Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? E hoje, quem é o atual? Tudo isso pode ser cobrado. Então, dê atenção a esse fundamento aqui que é muito importante. Muitos autores dizem que o principal objetivo da IASB, né, é promover a convergência entre as normas contábeis locais e as normas internacionais de contabilidade para soluções de alta qualidade e transparência. Né? Muitos autores reforçam isso, que falam que o principal objetivo do IASB, né, desse comitê atual, é justamente promover, né, a convergência entre convergir as normas contábeis locais, nacionais, com as normas internacionais de contabilidade, certo? A NIAMA mostra que na Constituição da IASB há os seguintes objetivos. Letra A. Desenvolver, no interesse público, um único conjunto de normas contábeis globais de alta qualidade, inteligíveis, execuíveis, que exijam informações de alta qualidade, transparentes e comparáveis nas demonstrações contábeis e em outros relatórios financeiros, para ajudar os participantes do mercado de capital e outros usuários em todo o mundo a tomar decisões econômicas. Letra B. Promover o uso e aplicação rigorosa dessas normas. Letra C. Promover a convergência entre as normas contábeis locais e as normas internacionais de contabilidade de alta qualidade. Enfim, você pode fazer a leitura aí e ver quais são os principais objetivos, né, do IASB, certo? Então, prezados, nessa aula de hoje vocês começaram a perceber comigo a importância da convergência, a padronização e harmonização contábil. Né? Vocês entenderam o que é a convergência, a necessidade da convergência, a necessidade da padronização, e tudo isso levou à criação de normas internacionais de contabilidade. Eu apresentei quais foram os órgãos que contribuíram muito para a implementação dessas normas, da criação, da promoção dessas normas. E dentre esses órgãos eu cito muito a questão da União Europeia, e principalmente vocês têm que entender a questão do IASB e do IASC. Né? O IASC foi o primeiro comitê de implantação de normas internacionais, e o IASB é o comitê atual, criado a partir de 2001. Certo, prezados? Então fiquem atentos, façam suas anotações, que em breve nós iremos exercitar. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.